Oi, oi, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa aulinha sobre energia solar. Nós que reservamos um tempinho durante a semana para conversar sobre esse tema tão importante, né? Porque afinal de contas, todos nós queremos ter energia solar instalada em nossas casas. E para poder fazer as melhores escolhas, né? Como eu insisto sempre com vocês, para que vocês possam ser o gerente da instalação da casa de vocês, é preciso de informação, é preciso conhecimento. Muito bom. Nós estamos dando início aqui à nossa aula de número 72, então estamos há 72 semanas contínuas falando sobre energia solar. A aula deveria ser sempre às 8, mas infelizmente vocês me conhecem, eu tenho uma certa dificuldade com o horário. Eu garanto para vocês que toda semana vai ter a aulinha, mas o horário eu peço para vocês terem um pouco de flexibilidade. Belezinha? Show de bola. Sobre o que seria a aula de hoje, sobre o que será a aula de hoje. A aula de hoje, eu diria para vocês que é uma ferramenta que vocês vão usar quando estiverem analisando orçamentos para a compra do kit de instalação da energia solar para a sua casa. Na aula de hoje, nós não vamos falar nada sobre prestação de serviço. Na verdade, eu vou até dar umas pinceladas, fazer alguns comentários com vocês, mas o foco é a compra do kit. E de que forma? É preciso comparar, né? Uma brincadeira que a gente faz, banana com banana e laranja com laranja. Então, hoje nós vamos comparar microinversores. Qual que é a diferença entre as principais marcas de microinversores do mercado? Porque vocês vão dizer, ah, a marca A é mais cara, a marca B é melhor, ah, aquele preço é melhor, aquele preço está salgado. Mas e aí? E a tecnologia? O que olhar? Como fazer para ter certeza na hora de escolher? Essa aula que eu vou ministrar para vocês hoje, ela é uma aula completa. Ela vai te dar todas as ferramentas necessárias para que você possa fazer a melhor escolha e tenha a sua opinião formada. Porque eu já vou adiantar aqui um assunto. Assim, é revoltante a forma como vendedores usam argumentos comerciais para explorar o fato de você que está aí do outro lado vendo esse vídeo, você não tem conhecimento sobre o assunto suficiente e eles exploram isso para te empurrar algo mais barato e você acaba comprando algo que pode te dar dor de cabeça no futuro. Eu não vou dizer 100% que vai dar problema, porque não tem como a gente prever o futuro, mas à medida que você usa uma tecnologia que poderia ser melhor, que você poderia ter usado melhor seu investimento, você coloca essa sua segurança do funcionamento da instalação em risco. E eu quero ajudar você que está aí do outro lado a não cair mais em argumentos comerciais. Combinado? Show! Mudei até a fotinho da nossa aula. Olha ele, eu aqui de capacetinho na obra. Ai, que bonitinho. Tô com uma cara séria, né? Eu quis mostrar seriedade. Brincadeira. Tirei essa foto lá de cima do telhado e coloquei ela aqui porque a gente vai fazer uma análise técnica, né? Não é uma aula para ninguém aprender a instalar. É uma aula para você que precisa aprender para comprar o kit da energia solar para sua casa. Combinado? Então, eu trouxe essa fotinha aqui porque a gente vai entrar no mundo das análises técnicas, mas eu vou ajudar vocês, eu vou conduzir vocês para que a gente possa fazer isso da melhor forma e da forma mais tranquila possível. E, como não poderia deixar de ser, toda aulinha nós temos que fazer ela de uma forma organizada. E aqui está os tópicos que nós vamos tratar na aula de hoje. Nós vamos fazer algumas análises desses microinversores. Daqui a pouquinho eu conto para vocês quais são as marcas que a gente vai conversar. A primeira análise que nós vamos fazer é a análise de catálogo, a análise do datasheet, das informações do fabricante a respeito daquela tecnologia. Vamos comparar, vamos conversar, eu vou explicar para vocês o que significa cada item. Depois nós vamos fazer a famosa análise de preço. Eu vou apresentar para vocês preços reais, que eu tirei hoje, inclusive, de sites que vendem kits de energia solar e que vocês têm acesso. Então, depois vocês podem entrar nesse site e conferir lá o precinho de hoje, que de hoje, dia 3 de agosto, né? Vou até colocar aqui, hoje é dia 3 de agosto de 2022, né? Então, esse é o preço que estava lá no site dessas empresas no dia de hoje. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, provavelmente esse valor deve ter mudado. Combinado? Depois nós vamos fazer uma análise de geração. Quanto que cada sistema produz? E já vou falar para vocês, a gente não vai
ficar com um detalhezinho de que alguém comentou que produz X ou Y, não. Eu trouxe aqui para vocês uma simulação em software. O que o software diz que aquele sistema produz. Então é um dado confiável para que vocês possam usar como referência. Só detalhe, né? Essa geração, essa simulação da geração é para a cidade aqui de Jundiaí, em São Paulo, tá? Então também, se você estiver vendo esse vídeo em outra cidade do país, essa geração muda. Por quê? Porque a geração no sistema fotovoltaico, ela depende da posição da sua cidade em relação a como a intensidade luminosa atinge essa cidade. Não querendo complicar muito, existe uma carta, né, em que mostra a irradiação em cada região. E o que é sabido, né? Interior de São Paulo produz mais, aí você vai subindo para Minas, Nordeste, essa região produz mais energia. Se a gente vai para o sul, produz menos, região da praia produz menos, a região da capital, cidade de São Paulo, por exemplo, produz menos do que no interior. Só para vocês terem uma noção um pouco melhor de espaço. Depois nós vamos também fazer uma comparação de monitoramento. Como que esses sistemas são vistos no celular, a maioria no celular, e como é a cara deles? Porque isso também nos dá um norte, isso também nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa tecnologia, como que foi desenvolvida essa tecnologia de geração fotovoltaica de determinadas empresas, tá? Estão ansiosos para saber quais são as marcas do microinversor, né? Fiquem calmos, daqui a pouquinho eu conto para vocês. É o próximo slide, inclusive. E por último, como não poderia deixar de faltar, uma dica de aplicação, uma sugestão minha, Laura, que trabalha aqui na empresa Julgate, para que vocês possam sair daqui pondo em prática, né? Porque não põe conhecimento em prática, o jargão já é conhecido, esquece. A gente precisa pôr em prática para a gente não esquecer o que a gente aprendeu. Maravilha? Já vou adiantando, essa aula aqui vai ser longa, então quem realmente está interessado, quem realmente quer aprender, quem realmente quer fazer a melhor escolha, vai ficar comigo até o final. Quem está aqui só de passagem, vai ficar alguns segundos e vai embora, mas uma coisa eu garanto, o que eu vou explicar nessa aula de hoje podia muito bem ser um curso, fazer parte de algum curso, e não, é um conteúdo gratuito que eu estou trazendo aqui para vocês verem a importância. Porque o que eu quero com isso? Eu quero ajudar vocês a fazerem as melhores escolhas e pararem de cair em argumento comercial. Combinado? Então vocês vão ter conhecimento e vão poder fazer a escolha de vocês consciente, não cair na conversa de ninguém. Fechou? Maravilha. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Quais são as 3 tecnologias que nós vamos conversar? Está aqui. Esses são os 3 principais microinversores que são vendidos aqui no Brasil. O primeiro deles, a gente vai analisar o AP System DS3D. Esse modelo ele produz 2.000 watts de potência. Só vamos lembrar 2 conceitos aqui super importantes. Aonde que vai o microinversor? O microinversor fica embaixo da placa e vai lá em cima no telhado. Aqui na aula de hoje nós não vamos falar nada de inversor de parede, nada. Toda a nossa análise vai ser sobre microinversores. E a primeira marca AP System, modelo DS3D de 2.000 watts. 2kW quer dizer 2.000 watts de potência. Lembrando, o que é energia? Energia é potência vezes tempo. Então, quanto maior a potência, mais energia produz. Fechou? Maravilha? Lembramos alguns conceitinhos aí de elétrica. Qual é o segundo modelo de inversor que nós vamos comparar? Nós vamos comparar o microinversor modelo SAN da DEIE, vou pronunciar certo aqui, DEIE, um famoso microinversor que veio recentemente, acho que foi mais ou menos em meados do ano passado, para concorrer com o AP System. E vocês vão entender por quê. Ele é uma ótima alternativa para o AP System e ele tem um custo melhor. Mas a gente vai comparar e ver as diferenças para que vocês possam fazer a melhor escolha, mas já estou dando aqui umas dicas. Então esse é o DEIE SAN, também de 2 kW, vocês podem ver, eles são bem parecidos. Nosso terceiro modelo de microinversor que nós vamos usar aqui para comparar, né? Nós estamos comparando esses modelos aqui, é o famoso Hoymiless. E eu trouxe aqui o modelo 1500, 1.5 kW. Por que você não trouxe de 2000, Laura? Porque eu não encontrei. O mercado está trabalhando no máximo com 1500. Eu já vi casos de serem usados com potência menor. Qual que é a diferença? Quando você passa a usar microinversores com menor potência, você vai ter que usar mais microinversores para ligar o mesmo número de placas.
Exemplo, vamos para um exemplo? Exemplo sempre ajuda, ó. Esse microinversor aqui da DS3D, o DS3D de 2 kW, ele pode ligar até 4 placas de 665 watts. E já vamos aprender aqui uma conta que ela vai ser útil para a gente daqui a pouco. Eu preciso descobrir o famoso quilowatt-pico. O que é quilowatt-pico? É a potência máxima de geração do módulo fotovoltaico ou de um conjunto de módulos fotovoltaicos. Qual que seria o kWp, o quilowatt-pico dessas 4 placas de 665? O que eu tenho que fazer? Primeiro, deixa eu pegar aqui uma calculadora. Eu preciso multiplicar o 4 vezes o 665. Então, está aqui a calculadora. Vamos lá. 4 vezes 665. Eu chego ao número de 2.660 watts. Então, 2.660 watts. Eu preciso encontrar o K. Para eu encontrar o K, eu divido por 1000. Então, dividi aqui por 1000. Então, eu tenho 2,66 kW-pico. Vocês entenderam? Então, é assim que eu calculo o kW-pico. Eu multiplico pelo número de placas, a potência pelo número de placas e divido por 1000. Maravilha. Mas eu trouxe em atenção esse assunto por causa do Heumliss. O que eu disse para vocês? Ó, um Heumliss, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas eu já vou trazer para vocês para a gente raciocinar. Um Heumliss, ele pode ligar até 4 placas de 470 watts. Então, o máximo que ele pode, vamos dizer assim, efetuar a geração, né, para ele poder funcionar, é 4 vezes 470. Então, vamos lá, 4 vezes 470, nós estamos falando de 1880. Eu vou dividir isso daqui por 1000 e vou chegar no nosso famoso 1,88 kW-pico, certo? Mas isso usando esse modelo de inversor. Então, esse daqui é vamos pensar, um Heumliss de 1,5 kW-pico atende 4 placas de 470. E se eu tiver um Heumliss, eu não lembro de cabeça, mas suponhamos que seja possível, só para efeito de estudo, para a gente poder conversar aqui. E se eu tiver um Heumliss de 0,75 kW, que seria a metade da potência? Eu sei, não tem. É um outro valor, mas eu não lembro de cor, então eu estou trazendo aqui só, entre aspas, para a gente conversar e para a gente entender. E aqui já vai uma diferença. Se eu tenho um microinversor Heumliss de 0,75 kW, para eu poder atender essas 4 placas de 470 e chegar nessa mesma potência, eu preciso de 2, eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu preciso de 2 microinversores. Então, quanto menor, eu queria que vocês entendessem esse conceito. Quanto menor a potência do meu microinversor, maior vai ser o número de unidades, de equipamentos que eu vou ter que usar. Então, nesse caso aqui, eu tenho que usar 2 microinversores desse modelo para me produzir, né, para ter o mesmo efeito de geração de 1 de 1500. Já vamos esclarecer aqui já. Qual é o problema de você ter vários microinversores e não apenas um? Você tem sim a questão da instalação, que quanto menos equipamentos, a instalação fica mais rápida, né? A instalação fica mais simples. Sim, mas como isso impacta você, consumidor final? Você que vai ficar com o sistema instalado na sua casa? Eu queria que você se atentasse a um detalhe técnico. Vocês estão vendo esses carinhas aqui? Ó? Esses carinhas aqui são os conectores. Esses daqui são os conectores DC, que a gente chama de corrente contínua, que vão receber a placa. E esse daqui ó, é o conector AC, que vai fazer a ligação entre microinversores e que depois vai lá para sua casa, onde vai ter um disjuntor para receber esse cabo. Para cuidar desse circuito de geração. Qual é o problema de você ter vários microinversores? O problema é o seguinte. Você aumenta o número de conectores. Concorda? Nesse caso aqui, eu estou aumentando meu número de conectores por 2. Aí você pode dizer, mas, Laura, e se... não sei. Calma. Guarda esse conceito dos conectores. Quanto mais microinversores, mais conectores eu vou ter. E existe um princípio de elétrica, que quanto mais conectores você tiver, você aumenta o seu risco. Que risco, Laura? Um
primeiro dos riscos é o chamado mau contato. Você não já teve um problema de mau contato? É que eu sei que você já teve. Você estava lá querendo carregar seu celular, aí você foi numa tomada que não é da sua casa, que você não conhecia, você conectou lá e não carrega. Aí você cutuca para cá e cutuca para lá. Ah, essa tomada está com mau contato. Não é? Então, o que é a tomada e o seu plug do carregador do celular? É um conector, ó. Você está unindo duas coisas que vão trocar energia entre elas. O que a gente chama normalmente de um macho e a fêmea. No caso de uma tomada, a fêmea é a tomada e o plug é o macho. Olha aqui, ó, tá vendo esse conectorzinho aqui, ó? Esse cara aqui é o macho, tá vendo? Que ele vai conectar depois numa fêmea para poder dar continuidade. Então você sabe desse problema do mau contato. Então, quanto maior o número de conectores, maior o número de possibilidades de risco de mau contato. Isso não é bom a longo prazo, porque a gente está falando de um sistema que tem que funcionar 25 anos. Entenderam? Então isso já é importante vocês saberem e terem bem claro. Compreenderam? Então, quanto menor o número de conexões, um sistema fica mais robusto, ele fica mais limpo e ele fica mais seguro. Belezinha? Show de bola? Ótimo. Então agora eu vou continuar com o fluxo da aula, que eu dei uma desviada aqui para dar uma ensinada para vocês de alguns detalhes a mais aí. Dar algumas dicas. Ó, meu soluço voltando. Eu começo a dar aula, começo com o soluço. Desculpem. Mas então agora eu vou dar continuidade ao fluxo do que eu preparei. Show? Vamos lá. Próximo slide. Vamos começar a nossa análise de catálogo. Análise do datasheet do fabricante, começando com o modelo DS3D da P-System. Certo? O que diz o fabricante da P-System a respeito do seu microinversor? Esse catálogo é facinho vocês baixarem, é só você colocar datasheet DS3D no Google, escreve lá um PDFzinho, assim, ó, PDF, porque ele vai já te mostrar o documento e vocês conseguem conferir depois se vocês tiverem curiosidade. Esse datasheet do DS3D está dividido em alguns blocos. Ó. O primeiro bloco são os dados de entrada. Depois você vai ter uns blocos para os dados de saída. Já vamos explicar. Dados de entrada, o que são? As placas, são os módulos fotovoltaicos. Essa é a entrada do inversor. Então esse bloco esse bloco aqui, ó, ele vai falar sobre os módulos. E o que seria o bloco de baixo? Os dados da saída. Essa aqui é a geração. É o que vai para sua casa. É isso que você está interessado. É a geração que faz reduzir a sua conta de luz. Entenderam? Maravilha. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui do nosso entendimento. Depois, ele entra numa parte mais técnica, né? Ele vai falar a respeito da eficiência em primeiro lugar. E depois ele vai mostrar alguns dados mecânicos do microinversor. Por último, algumas características e vai falar um pouquinho sobre as normas, os certificados que esse microinversor tem. Tanto certificados nacionais como internacionais que comprovam a qualidade dessa tecnologia. Então vamos começar a analisar cada bloco. Primeiro nós vamos falar aqui dos dados de entrada. O que tem na primeira linha dos dados de entrada? A primeira linha diz o seguinte, ó, faixa recomendada de potência do módulo fotovoltaico no padrão STC. O que significa isso, Laura? Parece latim. Calma, nós vamos... Eu tô aqui para isso, eu vou te explicar, nós vamos te ajudar. Ó, faixa recomendada de potência do módulo fotovoltaico quer dizer o seguinte, quais são as potências de placa que você pode ligar nesse microinversor? Esse microinversor suporta placas de 315 watts. Esse pico aqui é aquela conversa de que é o máximo que ele produz. Então, a gente pode ler 315 watts. Então, esse microinversor suporta placas de 315 watts até placas de 670 watts. Ele é um microinversor atualmente de mercado, que a gente chama de bifásico, né? Bifásico, duas fases. Ele opera em 220 volts, a mesma tensão do maioria dos chuveiros, né? O chuveiro normalmente é 220, não é? Se você tem um chuveiro 220, você pode ter esse inversor na sua casa. Então, nesse padrãozinho de tensão aqui, bifásico 220 volts, ele é o microinversor que suporta a potência maior de placa. O maior módulo possível é ele, não tem outro. É aquilo que a gente chama de estado da arte. Ele hoje é o estado da arte, o número 1, vamos dizer assim, o primeiro, porque ele suporta a maior placa possível. E o que isso te impacta na geração? Isso quer dizer que ele vai gerar a maior quantidade de energia possível. E eu posso comprovar isso, eu não trouxe aqui na aula, mas
Quer ver? Eu vou fazer ao vivo. Eu vou fazer aqui ao vivo. Ó, eu peguei aqui meu celular. Ó, meu celular tá aqui. E eu vou abrir aqui o aplicativo, porque a AP System possibilita que a gente, que somos instaladores, a empresa instaladora, a gente tem acesso a todos os nossos clientes em tempo real. Então eu tenho aqui a lista dos meus clientes, ó. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Existe uma cliente que ela, com 8 placas, ela produz muita energia. Ó, ela está usando 8 placas de 665 watts. E hoje ela produziu 24 kWh. Ela está produzindo por mês com 8 placas de 665. Ó, último mês, ó, o mês de julho, ela produziu 700 kWh. E olha que a gente está no inverno. Com placas de 665 watts. Então, esse sistema aqui é muito bom, é top, top demais. Recomendo fortemente para quem pode ter ele em casa, que realmente ele é muito bom. E eu provei aqui para vocês, né, ao vivo. Então, o fato de ele poder usar placas de 665 é algo, na prática, excelente para geração de energia. Já fica a dica aqui. Vamos lá. Depois, na próxima linha, ele vai falar o seguinte, ó, faixa de tensão do MPPT. O que é MPPT, Laura? MPPT, vamos dizer assim, é um programinha, entre aspas, né? Porque ele é feito com circuito eletrônico. Então, é pego lá dentro do inversor, na placa eletrônica do inversor, é feita uma combinação lá de diodos, transistores, e essa combinação em conjunto, né, com uma programação de CIs internos ao microinversor, ele faz um rastreamento da máxima produção de energia possível. Pensa comigo, a radiação solar ela muda, não muda? Muda. A posição do Sol muda, também muda. Os fatores climáticos mudam, muda. Então, a condição de geração está mudando o tempo todo. E o que faz esse MPPT? Ele busca, dentro de todo esse cenário de mudanças, qual é o ótimo, qual que é a melhor produção possível. Então, isso é o MPPT. É algo extremamente importante quando a gente fala em energia solar. E aqui o datasheet do DS3D está dizendo que a faixa de tensão, a faixa de operação desse MPPT, né, operação em tensão, ela vai de 64 volts a 110 volts. Aqui, ó, a gente vai perceber que existe uma diferença com os outros microinversores. Por quê? Porque o DS3D ele possui 2 MPPTs e outros microinversores possuem 4. Então, ele controla, olha só, ele controla 4 placas. É 4 placas que ele pode controlar. Porém, ele tem 2 MPPTs. Como isso é possível? É possível da seguinte maneira. Ó, vocês estão vendo aqui, inclusive, ó, tá vendo? Esse conjunto aqui, ó, é um MPPT, ó, é o MPPT1. E esse daqui é um segundo conjunto, é o MPPT2. Então, como que é feito? Pensa que isso daqui é o meu módulo fotovoltaico, ó. Ele vai pegar... Oi, tá 2 módulos diferentes aqui porque a minha mão falhou, tá? Mas pensem que eles são parecidos. Como é feito, então? Eu vou pegar um cabinho e vou sair daqui e vou ligar numa placa. Ó. Suponhamos que esse daqui é o negativo e eu liguei no positivo da placa, certo? Não. Negativo no negativo da placa. Ó. Negativo no negativo da placa. Vamos falar certinho, ó. Que eles têm o mesmo sinal. Aí, o positivo dessa placa aqui, ó. Positivo, tá? Eu ligo na outra placa, no negativo. Que agora eu estou fazendo uma ligação série. E aí eu saio com o positivo daqui e ligo no outro conector. É assim que é feito. Então, cada MPPT cuida de um conjunto de 2 placas. O que eu gostaria que vocês se atentassem nesse parâmetro, nessa questão da faixa de tensão, desse controle de máxima potência aí de 64 a 110. Como a gente está usando 2 placas, esse número aqui é como se ele tivesse dobrado. A gente vai ver em outros microinversores que essa tensão de MPPT é bem menor. Então, por que aqui ela é maior? Por conta de você ter ligado 2 placas juntas. É por isso toda essa explicação, para vocês poderem entender.
Fechado? Eu estou demorando bastante para explicar item por item aqui, nos próximos vai ser mais rápido, porque vocês já vão saber do que se trata. Beleza. Aí depois ele fala o seguinte, ó, faixa de tensão de operação, vai de 52 volts a 120 volts. O que é essa faixa de tensão de operação? É o seguinte, se você pegar uma placa, um módulo fotovoltaico, e você colocar lá um multímetro para medir contínua, tensão contínua, por isso que é DC, você vai ver que dependendo da posição que você coloca a placa, muda a tensão que você olha no multímetro. Por quê? Porque dependendo da intensidade luminosa, a tensão ali varia. Então, de qual númerozinho de tensão até qual númerozinho de tensão o meu microinversor funciona, né? Porque tem um momento que ele para de funcionar, como a radiação é muito pequena, e isso a gente pode ser transportado para a tensão que eu meço. Então, ele diz que ele vai funcionar entre 52 volts e 120 volts. Novamente, esse número está grande aqui, em comparação com os outros, devido aqui operar de duas em duas placas. Fechado? Maravilha. Aí depois ele fala o seguinte, ó, qual que é a máxima tensão de entrada? Imagina que eu tenho um sol a pico lá que está bombando o meu céu azul. Qual que é a máxima tensão que ele suporta? Ele suporta no máximo 120 volts, contínua. Depois ele fala da corrente, que é uma outra unidade elétrica. Lembra o que é corrente? Ó, tensão é diferença de potencial elétrico. Pensa como se fosse a altura, é uma diferença de potencial. Para que uma bolinha possa sair daqui e cair aqui, eu tenho a gravidade, então eu tenho uma diferença de altura. Na elétrica, a gente chama essa diferença de uma extremidade à outra de tensão. E o que transita daqui para cá na elétrica? É a corrente, que são os elétrons. Lembra dos elétrons da escola? Os elétrons caminhando em linha reta de uma forma organizada por um meio condutor, que no caso é o fio. Então, ele sai lá de um ponto mais alto e vem para o ponto mais baixo. Isso é corrente, certo? Então, qual que é a máxima corrente elétrica de entrada? Então, tensão é uma coisa, corrente é outra. Diz que é 20 amperes, sendo duas vezes, porque a gente está falando de dois módulos. Maravilha? Fechado? Show! Acabamos de falar agora a respeito dos módulos fotovoltaicos e vamos falar agora da parte de geração. Como que é a saída desse microinversor? Ó, a máxima potência de saída é o nosso famoso 2.000 watts. O que mais que ele traz aqui? Ele traz a tensão nominal, a faixa de tensão. Isso é tão importante, gente. Olha só, a concessionária de energia, né? Porque a saída é ligada na concessionária de energia. A gente está falando de um sistema on-grid, né? A concessionária de energia, ela é obrigada a te fornecer uma energia elétrica de qualidade. E como que você menciona a qualidade da sua energia elétrica? É pela tensão que você mede que está chegando na sua casa. Recentemente eu até coloquei um videozinho lá no Instagram mostrando um problema de um cliente que estava com a tensão errada. E eu mostrei para vocês, ó, essa é a tensão certa. Se na casa de vocês estiver errado, precisa pedir para a concessionária vir manda um técnico, né, para ele fazer uma vistoria para que ela possa consertar. Entenderam? Então, o microinversor, ele funciona dentro de uma faixa de tensão. Fora dessa faixa de tensão, ele está sem qualidade de energia, ele desliga. Então, qual é a tensão que ele suporta? Imagina que é um padrão de 220 volts, eu teria que ter 220, mas ele suporta uma variação de 176 até 242. Aí, essa faixa ele funciona. O cliente que eu estava com problema, ele estava apresentando 251 volts entre R e S. As outras estavam certas, só que estava errado. Aí foi chamada a concessionária e a concessionária constatou o problema e pediu para trocar o transformador que alimentava a quadra dele. Para vocês verem como o negócio foi sério. Então, atenção da sua casa, para que o seu microinversor funcione. Belezinha? Show! Aí o que ele diz aqui? Ó, você pode ajustar essa tensão. Ele te dá um limite de você ajustar. Você pode diminuir 170 para baixo ou até 278 para cima. Mas aí vem uma dica minha. Eu não alterei. Isso é via programação. Por quê? Porque a gente tem que atuar na causa do problema e não no efeito. Se eu mexesse no parâmetro do inversor, eu estaria alterando... Não estaria alterando, consertando a causa. Eu estaria só como se eu tivesse... passando a mão por cima do problema. Não, tem que resolver, tem que ir na causa do problema. Por isso que eu chamei a concessionária e fiz todo o processo correto. Mas ele tem sim essa possibilidade de você ajustar via parâmetro. Aí depois ele fala da corrente de saída. Qual que é a corrente de saída? Esse dado aqui é importante. Vocês se lembram o que é energia? Vamos lembrar da energia? Ó, energia, vamos lembrar de uma formulinha
Eu sei que é chato, mas vamos junto aqui porque vocês precisam entender isso. Energia é potência vezes tempo, lembra? Do watts vezes tempo, quilowatt-hora. Só que potência, o que é potência? Potência é tensão vezes corrente. Nós falamos sobre tensão e corrente agora há pouco. Então, a corrente, tá vendo aqui que é representado por essa letra I, ela é muito importante. Então, quanto maior essa corrente, maior a energia que eu produzo na minha casa. Pegaram o ponto? Maravilha. Então, é importante essa corrente aqui. Esse dado de corrente é importante. A frequência, bom, a frequência aqui no Brasil é de 60 Hz, mas ele suporta uma variação entre 57,5 e 62. E também fala que você pode ajustar, você tem parâmetro para isso, mas eu recomendo que não faça. Atue na causa do problema do porquê que está variando, não deveria variar. Para medir frequência, existem certos multímetros que fazem isso, são bem específicos, tá, gente? Esse negócio aqui que ele fala de quantidade máxima de unidades por segmento, isso diz respeito à instalação. Isso quer dizer que um circuito, onde eu tenho vários microinversores, ele pode ter no máximo 3 microinversores. E aí eu tenho um circuito. Então eu posso ligar 1, 2, 3. Um em seguida do outro. Os cabinhos, é que aqui não está mostrando o cabinho. Ele vem aqui, ó. Aqui tem o cabinho. A parte alternada. Essa daqui é a parte AC. Então, esse cabinho vai ligado num outro microinversor, que vai ligado em outro. Aí tem 3 juntos. Maravilha. Aí desse terceiro desce e passa por um disjuntor, né? E vai entrar no circuito da sua casa para poder você usufruir da geração do seu sistema de energia solar. Então, eu posso ter no máximo 3. Eu posso pôr 4? Não. 5? Não. É 3. Máximo 3. Belezinha. Agora nós vamos continuar aqui falando mais características mais técnicas. A primeira delas é a eficiência máxima. O que é isso? De toda a energia que ele recebe das placas, quanto que ele manda para você? 97%. Isso quer dizer que eu tenho 3% de perda. No meio do caminho ficam 3% do que eu gerei. Por que? Aonde vai isso, né? Um exemplo clássico. É o tal do efeito Joule, é o efeito de temperatura. Então, você está produzindo energia, essa energia está passando pelo cabo, o cabo aquece. Então, parte da energia você perde para o meio, perde para o ambiente. Esse é um clássico de perda elétrica. Então, 3% você tem o efeito Joule aí contribuindo. Aí ele vai falar aqui de outro tipo de eficiência, essa CEC é em outra norma, vamos falar assim, mas vocês podem considerar essa daqui, ó, que é a máxima, tá? A máxima é para efeito de comparação. Essa daqui é uma outra norma. E eu até esqueci de pesquisar o que é essa CEC. Aí aqui, ó, tá falando sobre a eficiência nominal de MPPT. Aí, ó, lembra da busca, né, da máxima produção? A busca da máxima produção tem uma eficiência de 99,5%, é praticamente 100%. O algoritmo, o circuito eletrônico lá, meu olho tá coçando. O circuito eletrônico lá que monitora e que faz acontecer esse MPPT é da casa aí de 99,5%. Maravilha. Aí depois ele fala aqui de um outro dado que é o consumo de energia noturno. O que seria esse consumo de energia noturno? Quando o seu sistema de energia solar ele para de funcionar, o que acontece? O inversor está ligado na energia, não está ligado? Está ligado no circuito da sua casa. Ele consome à noite? Consome. Quanto que ele consome? 20 miliwatts. Se você for ver, isso daqui é nada. Mas o fornecedor aqui, o fabricante, no caso a AP System, está sendo transparente com vocês e está dizendo, ó, o meu aparelho vai consumir da sua energia elétrica, da sua energia da sua casa, 20 miliwatts. Mili significa dividir por 1000, então é 0,020 watts. Se você multiplicar isso por hora, vai dar em energia, né? Entenderam? Mas é só pra, não se preocupem com isso. Mas é só para dizer que tem esse gastinho sim. Quer ver um exemplo que pode ser comparado? Sabe aquela luzinha vermelha da TV? Quando você deixa ela na tomada desligada, fica a luzinha lá vermelha funcionando. Aquela luzinha consome energia, não é? Pois então, é isso daqui. Ah, Laura, então eu vou desligar o disjuntor da minha casa para meu sistema de energia solar não ficar gastando à noite. Não, não precisa fazer isso, é desnecessário. Essa energia aqui é muito pequena, é ínfima. Você pode deixar ligado o tempo todo sim que não tem estresse. Aí depois ele vai falar de uma coisa importante que é a temperatura de operação. A gente não pode esquecer que o microinversor ele fica lá em cima
embaixo da placa, e ele recebe todo o calor do sol. Então, qual que é a temperatura de operação dele? O microinversor, ele funciona, da P-System, o DS3D, ele funciona entre menos 40 e mais 65 graus Celsius. Só que eu gostaria que vocês se atentassem a essa temperatura aqui, ó, a temperatura interna de operação. Qual que é a temperatura dentro dele, dentro do microinversor? Ó, ele suporta entre menos 40, a gente não vai chegar nesse tanto negativo aqui no Brasil, mais o mais 85 a gente chega. Quando o microinversor AP-System DS3D chega no mais 85, ele diminui a produção, mas ele não diminui de forma drástica, ele só diminui um pouco. Isso dá... Eu tenho uma aula que eu gravei sobre isso, agora eu não lembro qual era o número, faz um tempo já. Mas isso dá uma perca, quanto que era? Ó, era uma coisa muito pequena. Se eu não me engano, acho que era 4 kWh por mês. Quer dizer, não, por mês não, acho que era por ano. Era uma coisa muito ínfima. Era 0,02% de perda. Quer dizer, pode desconsiderar. Mas por que é importante ele entrar nesse modo de segurança quando chega na temperatura de mais 85? É porque se ele continuar produzindo com ele aquecido desse ponto, ele pode pegar fogo. Então, para ele não pegar fogo, o que ele faz? Ele diminui a geração para ele esfriar, e uma vez esfriado ele volta novamente a produzir mais. Depois ele diminui de novo. Quer ver? Eu vou tentar desenhar aqui um gráfico de uma geração perfeita, vai, num dia aí de sol, céu azul. O que ele faz? Ó, ele dá um degrauzinho aqui, ó. Ele perde um pouco, mas é bem pouco. É que eu não tenho aqui o dado exato para dizer, mas era assim, ó, era 0,02%, não, acho que é 2% ou era 2 kWh? Eu vou por porcento de perda. Era algo ínfimo, mas isso não é ruim, isso é bom. Por quê? Porque ao fazer isso, ele protege todo o sistema de incêndio. Então essa é uma das características de segurança do AP-System. Maravilha? Show de bola. Ó, aí depois ele vem falar que o tamanho dele, ó, ele é pequeno, ele tem 28 por 23 centímetros aproximadamente. O pezinho dele, ele pesa 3,8 quilos, ele não é muito pesado. Ele usa os conectores MC4, ele tem a forma de resfriamento dele é por convecção natural, ou seja, por troca de ar, troca de calor. Ele não tem ventoinha. Isso daqui é super importante. Ó. Classificação de proteção, ele é IP67. Isso quer dizer que ele suporta não só respingo de água, que seria o IP65, ele suporta também ficar mergulhado na água. Aí você fala, que loucura é essa? Mas pensa, vamos abstrair. Seu telhado lá, lindo, maravilhoso hoje, que você acabou de construir sua casa. Agora passou o tempo que aconteceu, acumulou folha na calha, aí de repente deu uma inundação no telhado e seu microinversor está lá. Se ele, olha só, se entra água nele, se ele ficar na água mergulhado, ele perdeu o microinversor? Acabou? Não. Ele tem garantia de IP67. Se ele ficar mergulhadão lá, ele suporta. Ele não vai parar de funcionar. Lógico, né? Você tem que tirar a água para ele voltar à condição normal, mas ele não vai queimar. Entenderam? Maravilha. O que mais nós vamos falar? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o monitoramento. O monitoramento do microinversor AP-System é através de um aparelhinho ECU. Esse aparelhinho, ele fica perto do seu modem da sua casa. Eu tenho umas fotos dele também lá no Instagram, eu coloquei. Tem uma caixinha branca assim, ó, ela fica do lado do seu modem e ela vai conversar com o microinversor através de uma rede chamada Zigbee, que é uma rede criptada, olha só aqui. Encriptado quer dizer que ela tem os protocolos de segurança para não ser invadida. E essa ECU fica conversando lá com o microinversor, vendo quando ele está gerando, e ela pega esse dado e manda para a internet. Entenderam? E aí ela manda para a internet por cabo ou Wi-Fi. Eu sempre prefiro cabo. Por quê? Porque o Wi-Fi, se o seu Wi-Fi falha, aí para de produzir. Aí eu mostrei para vocês no celular ali. Eu fico monitorando meus clientes. Aí se eu vejo essa bolinha ali ficou amarela, vermelha, opa, quando cai a internet fica vermelha. Ô cliente, eu vi aqui que o seu sistema está vermelho, aconteceu alguma coisa? Ah, eu tive aqui um problema de internet. Normalmente é isso. Então, o fato de estar com o cabo conectado é melhor, porque você diminui a quantidade de vezes
que falha a internet. Por que é tão grave falhar a internet? Porque uma vez que você perde a comunicação, você tem a impressão que seu sistema parou de funcionar, porém ele não parou de funcionar. Ele está funcionando. É você que não está vendo porque está sem a internet. Entenderam? Porque ele funciona sem a internet. É só você que não está vendo, mas funcionando ele está. Então é importante ter uma boa plataforma de monitoramento para evitar toda essa confusão e estresse. Você acha que seu sistema não está produzindo e está. O problema é a internet. Bom, aqui ele está falando um pouco da construção dele. Ele tem transformadores internos de alta frequência e isolados, galvanicamente isolados. Aí o sistema de monitoramento, eles usam um aplicativo chamado EMA, que é um portal online. E aqui são certificados de conformidade, ó, é aprovado pela ABNT, NBR 16149, 16150 de 2013 e a NBR que pega como padrão a IEC, que é a norma europeia, de 6216. Então ele tem todos esses certificados aqui que comprovam que a tecnologia dele realmente é uma tecnologia de ponta. Beleza? Agora vamos analisar o nosso próximo microinversor. Então agora nós vamos de DEI. O que a gente tem aqui de DEI para a gente conversar? Bom, esse é o catálogo do fabricante, então ele abrange uma faixa de produtos. Diferente da P-System, que tem um catálogo para cada produto. Esse não, é um catálogo para vários. São vários modelos. Ó. A gente vai se concentrar nesse daqui, ó, que é o modelo de 220 volts, o SAN 2000 de 220 volts, certo? É esse cara aqui que é a nossa base de estudo. Vamos lá, dados de entrada. A entrada, painel fotovoltaico. É o conjunto de painéis ligados nele. Já adianto, ele tem 4 MPPTs, como diz aqui essa linha. Belezinha? Qual que é a potência de entrada recomendada? A potência dos módulos é entre 210 e 600. Olha lá a diferença. Esse daqui ia de 315 a 670, tá vendo? Ele só vai até 600, esse vai até 670. Aqui eu consigo ligar painéis de 665, aqui não dá. A tensão de corrente contínua de entrada máxima é de 60 volts. Quanto que era a tensão aqui? Ó, entre 64 e 110, ele tem uma faixa um pouco maior. Justamente porque ele suporta módulos maiores, né? A faixa de operação do MPPT, olha lá, eu expliquei para vocês, né? A busca da máxima produção vai de 25 a 55. A faixa de operação da corrente contínua, que é quando ele liga, ele passa a produzir entre 20 e 60 volts. A corrente de curto-circuito que ele suporta é de 16 amperes. Curto-circuito é quando você liga positivo no negativo. Vai que acontece aí um imprevisto e o positivo pega na carcaça, ele suporta? Suporta, desde que essa corrente seja de até 16 amperes. E a máxima corrente de entrada é de 13 amperes. Notem, isso daqui são dados de entrada. Aqui a gente está falando dos módulos, das placas. A gente não está falando da geração que vai para a nossa casa, tá? Isso aqui são dados técnicos referente aos módulos fotovoltaicos, as placas. Ficou muito feia a minha placa, né? Laurinha, que placa é essa? Vou escrever placas aqui para não ficar tão feia na foto, né? Então, esses são os dados referentes às placas, aos módulos fotovoltaicos. Agora sim, os dados de saída. Dados de saída são aqueles que vai para a nossa casa, é o que a gente está interessado, é o que produz energia. Nós estamos analisando esse modelo aqui, de 2.000 watts, concentrados no 220, então essa coluna para a gente é que importa. O que ela diz aqui para nós? Que a corrente nominal de saída, que é aquilo que nos interessa, que no fim das contas vai gerar a nossa energia, é a minha gatinha aprontando, é de 9,1 amperes. Gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Ela é um pouquinho maior do que aqui, que é de 9 amperes. Por isso que eu disse que eles são concorrentes muito próximos. Lembra? Mesma potência, mesma corrente. Show. Aí depois ele fala pra gente da frequência, 60 Hz, que é o padrão brasileiro, mas ainda eu tenho uma faixa de operação. E o fator de potência, o FP, é de maior que 0,99. O que é FP? Fator de potência. Lembra de uma aula que eu dei lá no passado, que eu acho que vocês não vão lembrar, não? Eu vou dar uma relembrada aqui rapidão. A gente tem na elétrica um conceito de 3 tipos de potência. A potência aparente, a potência útil e a potência reativa. A potência útil é o nosso famoso watts, que a gente usa para tudo. E vocês estão bem acostumados. A potência aparente é um tal de volt-ampere. E a potência reativa é um tal de volt-ampere reativo. Então, vamos lá.
Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E em matemática, a gente sabe que esse lado aqui, ó, é a soma desses outros dois lados ao quadrado. Pegasse ele e multiplicasse por ele mesmo, né? O famoso triângulo de Pitágoras. Mas por que você está falando isso? Porque para vocês entenderem que essa potência aqui é, de certa forma, a soma da potência em watts, que é a potência útil dos nossos aparelhos, com essa potência reativa. O que seria essa potência reativa? Essa potência reativa é como se fosse uma potência perdida, ela não é usada. Lembra que a P é útil? Então essa não é usada. Aonde tem essa tal dessa potência reativa? Por exemplo, no motor da piscina. O motor da piscina consome potência reativa. E isso não é interessante, porque a concessionária, na hora que ela compra, né, porque ela compra de alguém que produz energia, ela só distribui para a gente. Ela compra em volt-ampere. Então, o que ela quer? Ela quer diminuir o máximo possível esse cara aqui. Ó. Ela quer diminuir. Porque para ela, quanto mais útil, melhor. Porque é útil é o que ela vende para a gente. Então, ela não quer a reativa. Para que a potência reativa diminua o máximo possível, o meu FP, o fator de potência que foi mencionado aqui, ó, esse fator de potência aqui, ó, ele tem que ser igual a 1. Quanto mais perto de 1 for, menor é a tal da energia reativa. Aí esse fator de potência aqui vem da análise desse triângulo ainda, é o tal do cosseno, mas eu não vou entrar aqui não, senão você não ficar bravo comigo. Mas pensa o seguinte, ó, fator de potência igual a 1 é a menor potência reativa possível. Quando eu fico aqui no 0,9, 0,8, quer dizer, eu tô tendo potência reativa e isso já não é bom. Para vocês terem uma noção, a indústria é monitorada nisso e o ideal é que ela fique com fator de potência em torno de 0,92, se eu não me engano. Baixou de 0,92, a indústria tem que pagar multa na conta de luz. É assim que funciona. Entenderam? Então aqui vocês tiveram uma ideia aqui do que é esse tal desse fator de potência e aqui o microinversor DEI está nos informando que esse microinversor gera um fator de potência de 0,99, quer dizer, praticamente 1. Então tá lindo. Ele está gerando a maior parte em potência útil e não em potência reativa. Maravilha? Show de bola! Aí depois ele diz o seguinte, ó, quantos microinversores eu posso ligar junto no mesmo circuito? 3, igualzinho o AP System. Eficiência ponderada CEC. Eu esqueci de pesquisar esse CEC, mas a gente pode olhar pelo máximo. Qual que é o máximo? Olha, ele ó, aqui, ó, pico. Eficiência de pico do inversor, ó, 96,5. Então, 96,5 de energia gerada é o que é mandado para você. Quanto que esse inversor consome de noite? Ele consome 50 miliwatts. Olha só, ele consome um pouquinho mais que esse, né? Mais que o dobro. Mas, novamente, é mínimo, é ínfimo. Não precisa ficar desligando o disjuntor, não. Mas é só para você saber que está havendo um consumo. Olha só, ele fala da temperatura de operação, que vai de menos 40 a 65, porém ele não fala da temperatura interna. Esse dado ele não nos fornece. O tamanho dele é um pouco maior, ó, ele é de 26 por 30 centímetros. E o peso dele é maior também, ele é 5,2 kg, é mais pesadinho. Ele também tem um resfriamento natural, não tem ventoinhas, e também tem o IP67, que é aquele que suporta ficar mergulhadão na água. Ele pode ser usado com módulos de 60 ou 72 células, isso daqui é uma característica do módulo fotovoltaico. Módulos de 72 células são maiores, módulos de 60 são menores. E a comunicação dele, olha só, não é por Zigbee, é por Wi-Fi, isso é importante. Ó, tem uma anteninha aqui, tá vendo? Isso quer dizer que a produção do microinversor já vai direto para a sua rede Wi-Fi da sua casa. Ele não tem ECU. Isso é bom? De certa forma, sim, porque a ECU tem um valor caro. É caro a ECU. Só que, se a sua internet falhar, o que vai acontecer? Você perde a comunicação com ele. Então, ele tem o lado bom e o lado ruim. Mas, enfim, é a característica do equipamento, não tem como mudar. Vocês só precisam saber que ele é desse jeito. Aí, depois ele vai mostrar aqui algumas normas, eu não vou ler todas porque são muitas. Todas as normas em que ele foi aprovado, para mostrar a qualidade do equipamento, da tecnologia que foi desenvolvida. Certinho? Show? Vamos lá, vamos lá mais um pouquinho. Outra análise de catálogo, agora é o Roemlis. Vamos comparar nosso terceiro microinversor. Agora a gente vai rápido, porque a gente já está fera. Ó, aqui, nesse campo aqui, nós vamos analisar dados de entrada, nós vamos analisar os nossos módulos, a potência máxima que pode ser
ligada de módulo nesse microinversor é de 470 watts. A tensão dele de MPPT, de rastreamento do ponto de máxima potência, vai de 36 até 48. A partida dele passa a funcionar com 22 volts. A tensão de funcionamento obedece uma faixa de 16 a 60. Olha que interessante, a tensão de partida está aqui dentro. Ó. Então, ele começa a funcionar com 16, mas ele só começa a gerar com 22. Olha que interessante. A máxima tensão de entrada dele é de 60 volts e a máxima corrente é de 11,5. E agora vamos ver a saída, que é aquilo que vai para a nossa casa e que nos interessa. 220 volts é o que nós temos, a potência é de 1500, que nós já sabemos. A corrente máxima de saída, olha só, 6,81, que diferença. Qual que era a corrente aqui? 9,1. Eu disse que isso daqui era importante, porque isso impacta diretamente na sua energia. A tensão dele opera entre 180 e 275 volts. O fator de potência também é de 0,99 e ele fala uma coisa diferente aqui. Ele fala sobre distorção harmônica menor que 5%. O que é isso? Ó, isso também tem a ver com qualidade de energia. A energia na nossa casa ela é do tipo alternada, tá vendo? A minha senoide aqui não está muito bonita, mas ela deveria ser assim, redondinha. Só que o que acontece na hora que você coloca um osciloscópio? Você vê ela tremidinha assim, ó, cheia de tremidinha. Meu tremidinho não está muito bonito, mas é só para vocês entenderem. Esses tremidinhos é chamado de distorção harmônica. Então, enquanto antes eu tinha 220, né? Porque ele estava bonitinho a minha onda, na hora que eu tenho uma distorção harmônica, essa minha tensão cai. Por exemplo, para 212 volts, vai chutar aqui. Por quê? Porque eu tenho perdas devido à mudança do comportamento da onda. Para vocês entenderem. Isso daqui, inclusive, é comentado porque inversores eles acabam gerando essa sujeira que estraga, né? Que causa um defeito de qualidade de energia. Mas enfim, já recentemente, nas últimas aulas que eu tive na Unicamp, o professor falou que se esperava que fosse algo mais grave, mas hoje, com várias casas já com energia solar instalada, se viu que não é tão grave assim não. Não está causando impacto na rede de distribuição, certo? Mas e aí? Essa distorção harmônica, o que ela impacta? Está dizendo que o microinversor impacta em menos do que 5%. Eu não lembro quanto que é, tem uma norma para isso, tá? Quanto que é o máximo que pode causar de distorção, mas eu não lembro qual é o valor, mas com certeza você deve estar dentro, porque senão não teria sido aprovado, né? Esse microinversor para funcionar aqui no Brasil. A quantidade de microinversores ligados no mesmo circuito, 3, igualzinho os outros. Olha lá, ó. Agora, eficiência máxima. Prestem atenção nisso daqui. Esse é o dado de comparação. Aí agora ele trouxe uma eficiência EU, que eu não pesquisei, eu não vou saber dizer para vocês o que significa esse EU. Aí depois ele fala da nominal de MPPT, que é aquela que entra, quanto que produz de energia, 99,8. Quanto que era a outra? 99. E aqui, 99,5. Então, o AP System ganhou nessa questão de eficiência de MPPT. Agora ele vai trazer alguns dados gerais, ó. Temperatura, menos 40 até mais 65, mas ele não nos mostra o dado da temperatura interna. Mas aqui eu vou trazer uma observação para vocês. Eu ouvi um instalador desse sistema comentando que o caso do Roimlis, ele faz um ceifamento bem significativo aqui, ó, quando ele chega na temperatura máxima interna, sabe? Não é pouquinho igual do AP System, não. Ele é bastante e ele impacta na produção geral da casa. Então, lugares muito quentes, como por exemplo no Nordeste, eles vão acontecer esse fenômeno aqui com mais frequência. Então, atenção para o Roimlis nessa questão aqui de temperatura de operação. O tamanho dele é entre 22 e 17 centímetros. Olha só, nós já estamos com quase 1 hora de aula. Vamos ter que ter paciência aí. A aula de hoje vai ser longa, mas eu prometo para vocês que vale a pena. Ele pesa 3,75, ele é levinho. Tem o IP67, resfria por convecção natural. Olha a comunicação, Wi-Fi e é 2.4G, hein? Isso quer dizer que na sua casa tem lá um 4G no Wi-Fi de roteador, não vai conversar com ele, nem adianta. Ele tem anteninha também, ó, Wi-Fi. Tem anteninha? Não, não tem anteninha, minto. Ele tem ECU. Só que a ECU dele é por Wi-Fi, não é por Zigbee, tá? Só para vocês saberem.
E eu ouvi comentário de quem instala esse equipamento também, que a ECU muda de acordo com o modelo do inversor. Então, se você tem um inversor de um modelo hoje e no futuro você quer expandir e você quer colocar um inversor que tenha a característica mais moderna, vamos falar assim, a sua ECU antiga não serve. Tem que trocar a ECU. E a ECU é cara, né? A gente vai ver daqui a pouco. E, enfim, da P-System não tem esse problema não. A ECU... A P-System trabalha com duas ECUs, só para efeito de curiosidade, tá? Eu vou ver que eu vou escrever aqui, porque senão eu vou ficar na frente. Ó. Eu tô aprendendo, as outras aulas eu errei. A ECU, ela tem a ECU-B e ela tem a ECU-R, tem dois modelos. Assim, tem outros, mas que a gente mais usa. A ECU-B, a gente usa até 8 módulos. Se você quer mais do que 8, aí você tem que entrar na R. Só que a R atende todos os modelos de micro e de placa. Então você está coberto, não tem estresse. Se você vai expandir, é melhor colocar R. Se você não vai expandir, fica KB. Agora, nesse caso da Roemdes, não. Depende do modelo. Belezinha? Passamos aqui por essa fase difícil, que somente quem realmente está interessado chegou até aqui. E agora nós vamos chegar em algo mais light, mais menos estressante, mas todo mundo... Tem gente que recebe o orçamento e já vai direto, nem lê o que tem antes, já vai direto para essa página. Que página que é? Análise de preço. Vamos fazer a famosa análise de preço. Ó, eu trouxe aqui um valor de um kit da P-System DS3D com placas da JA550. Então, nós não vamos fazer a análise do 665, nós vamos fazer a análise do 550, que era para deixar todo mundo, né, comparar laranja com laranja e banana com banana. Queria deixar todo mundo o mais próximo possível. E se vocês tiverem curiosidade de ver esse preço, eu entrei lá no site da Casa do Microinversor. Não estou sendo patrocinada por ninguém, tá bom? Estou sendo totalmente aberta aqui e transparente, porque eu quero que vocês realmente aprendam, que vocês tenham a possibilidade de não ser mais enganado. Então, trouxe aqui um valor para vocês terem uma referência, certo? Valores reais. Eu vou repetir, hein? Hoje é dia 3 de agosto de 2022. Se você estiver vendo essa aula em outra data, esse valor deve ter mudado, tá bom? É uma referência para o dia de hoje, beleza? Show. Então, esse kit aqui, que é vendido na casa do microinversor, eles dividem ele em 3 blocos, tá? E eu vou explicar para vocês, ó. Dividem esse blocão aqui, que são os microinversores e as placas, tá bom? Ó, microinversor e placa. Esse bloco aqui, esse primeiro bloco aqui. Aí ele está dizendo que custa 8.536, que foi esse valor aqui. Esse outro bloco que está aqui embaixo, ele é a estrutura. Porque você precisa ligar as placas em algum lugar, certo? Precisa da estrutura para fixar no telhado. Tá, então o preço está para baixo, que é esse 592 aqui. E aqui embaixo está o tal do monitoramento. Você não tem como ter um sistema na sua casa e não monitorar. Não caia nessa besteira. Porque se parar de funcionar, acontecer qualquer problema, você não tem como pegar. Então precisa ter o monitoramento. E ele oferece aqui a ECU-R, inclusive é a mais cara. Para 4 painéis não havia necessidade de ECU-R, podia ser ECU-B. Mas enfim, ele está com ela aqui e eu mantive. Então, o preço total desse kit é de 10.47602. Lembra do quilowatt-pico que eu falei para vocês, que a gente aprendeu? Para uma potência de 2.2 kW-pico. Onde foi meu que eu calculei 2.2? Foi 2.2 que eu calculei? Foi lá no começo, né? Cadê? Ah, eu tava falando dos 470 aqui, 4 de 470, dá 266. 266, aqui nós estamos com 2,2. Poxa, será que eu fiz certo essa conta? Tem alguma conta errada aqui. Vamos lá. 4 vezes 550. É 2,2, tá certo, eu fiz a conta. E 4 vezes 470. É 1,88. Eita lasqueira. Eu fiz a conta errada aqui, foi? Ah, não, tá 1,88 aqui, falei certinho. 1,88, 4 vezes de 470. Esse 266 é o da P-System, né? Que é o top das galáxias, né? Que é o módulo com maior potência do mercado atualmente para geração distribuída. Mas as feiras já estão falando de módulos de 800 watts. Sabem qual que é a diferença dos módulos grandes? Esses módulos de maior potência é que eles vão ficando maiores.
né? E aí é mais pesado, é mais difícil para instalar. Tem esses detalhes também. E ver se cabe no telhado, né? Porque não adianta colocar um módulo gigante lá, comprar um módulo gigante e não cabe no telhado. Atenção a esse detalhe. Beleza, então aqui vimos a análise do preço do kit da P-System. Já sabemos que ele custa 10.476. E agora? Agora vamos ver o Roemlis. Mesmo lugar, casa do microinversor. Vamos seguir o mesmo sistema, olha lá, ó. É um sistema de 1.8 kW pico. Aqui esse blocão ele vai falar do microinversor dos painéis por 82224. Essa parte aqui ele vai falar da estrutura de 592 e por último ele vai falar da questão do monitoramento que é 750. Isso vai dar um valor de 10.164,24. Belezinha? Ah, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu quero contar um negócio para vocês. Vocês acham que a gente vai ficar aqui falando e eu não vou ajudar vocês a escolher? Poxa, Laura, é muita informação, como que vai ser? Aguardem, no final da aula eu vou mostrar uma tabela, a famosa tabela, para vocês colocarem esses dados e poder tomar a decisão olhando a tabela. A tabela te ajuda, uma tabela completinha, com todas essas informações aqui. Então tenham paciência que vai valer a pena o aprendizado. Show? Agora aqui eu trouxe o DAI, eu trouxe da própria Aldo. Aqui está o site da Aldo, representante da DAI. Eu não sei se ele não é exclusivo, eu acho que não. Porque tem outras empresas que também vendem DAI, né? Mas a Aldo tem certeza que tem um preço mais competitivo. Só que a Aldo ela trabalha de uma forma diferente. Ela não fica separando assim, ó. Se você for lá no site da Aldo e colocar esse código aqui, você vai achar esse valor. Mas, ó, atenção, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 3/8/22. Se vier esse vídeo em outra data, o valor deve estar diferente. E essa informação aqui, ela tá aberta, tá? Então, a Aldo trabalha diferente. Ela não fica separando os itens, ela já te dá o kit. Ó, esse kit aqui, ele tem o microinversor, não é? É, ó, o micro, ele aparecendo aqui, ó, o DAI. Com 15 anos de garantia de troca por novo. Ele tem a placa, que é o módulo Ginkgo. Ele tem a estrutura Romagnoli para telhado ondulado. Ele já vem tudo para você instalar. Entendendo? Não está separado, não. Tá tudo junto já. E ele já te fala o preço, ó, 8.769. Caramba, Laura, é mais barato que os outros. É mais barato, mas nós vamos... Calma que nós vamos colocar na tabela, que é para a gente ter mais informação para poder tomar a melhor decisão. Fechou? Tá aí. Então, Aldo, microinversor DAI 8769 para 2.2 kW pico. Show! Vamos para outra análise? Vamos para outra análise. Agora a gente vai falar da análise da geração. Eu não prometi para vocês? Eu trouxe aqui uma simulação feita em software. Eu não fiz calculinho na mão e nem fui na conversa de ninguém. Eu trouxe aqui para vocês o software calculando para a cidade de Jundiaí. Está aqui, ó, cidade de Jundiaí. Qual que é a produção? Então, primeiro nós vamos falar aqui do nosso DS3D, certo? Qual que é a produção do DS3D usando, né? Vou comparar aqui, ó, o que nós vimos. Placas de 550. Vamos lá ver, ó. Onde é que está a placa? É que tá aqui, ó. Tá em forma de código, mas é 550, tá vendo? 550 watts. Ó, potência nominal, olha lá, os 2.2 kW pico. É o DS3D do modelo brasileiro. A potência dele é de 2 kW, então é esse o sistema. Certinho? Maravilha. O dado que a gente quer tá aqui, ó. Produção do sistema. Aqui ele tem uma série de outras informações, mas a informação chave para nós é essa, ó. 3.279 kWh ano. Quanto que é por mês? Divide por 12. Na hora que você divide por 12, vai encontrar por mês. Então, por mês, esse sistema produz 273,2 kWh por mês. Só para não ficar muito no vazio, o que é esses quadrados aqui? Ó? Aqui são gráficos que ajudam na análise. Aqui deu uma cobridinha, mas está escrito, ó, incidência global no plano dos sensores. Quilowatt-hora por metro quadrado dia. Isso daqui é... Como ele faz uma análise de um período, olha aqui, ó, simulação, ó, de janeiro a dezembro, ele está considerando o ano cheio e ele normalmente faz uma série, se não me engano, de 10 anos. E aí ele coloca aqui os pontos, ó, de como que foi a incidência da radiação solar ao longo desse período. Vocês estão vendo que isso se aproxima de uma reta? Isso daqui tem cálculos por trás, ó, energia injetada
por metro quadrado, que é a área em que caiu o raio do Sol. Só por curiosidade. Na hora que a gente está analisando, o dado mais importante que a gente olha é esse daqui que eu te mostrei. Isso daqui é só para vocês saberem o que é esse quadrado. Então, diz respeito à incidência da radiação no solo. Esse daqui, ó, PR, é a performance. Mês a mês, como que esse microinversor está performando? Vocês estão vendo? Ó, tem mês que ele produz um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. É bem discreta a diferença. Quando a gente está com inversores do modelo string, essa diferença aqui ela é mais acentuada. E esse outro quadradão aqui, o que é? Ah, essa daqui é a nossa energia injetada na rede. Ó. Ela varia. A forma como esse watts, que depois vai virar o quilowatt-hora, entra, ele varia. Tem momentos em que ele está produzindo menos, tem momentos que ele está produzindo mais. Então, na somatória do ano, ó, ele passa esse período aqui entre 1500 e 2000, esse período aqui entre 1000 e 1500. E aí a área dessa figura, né, que é a soma de todos esses pontos aqui embaixo dessa linha, ela vai variando ao longo do ano dessa maneira, que você vai usando o seu microinversor, a potência que ele pode gerar. É isso que esse gráfico traz, essa informação. Deixa eu ver. Temperatura média do módulo. Ó, aqui ele está falando de temperatura. Ó. Como a temperatura é importante, lembram? Porque a temperatura afeta a questão de você entrar no modo de segurança do inversor ou não. Então, ele suportava até 85 graus, né? Mas essa daqui é a temperatura de funcionamento, tá? Não é a interna, é a externa. Lembra que era no máximo até 65, ó? Então, ó, até aqui, ó. Ah, tá torto. Mas vocês estão vendo aqui tem 60, aqui tem 70. Então 65 é mais ou menos aqui. Então esse ponto aqui, ó, somente esse trecho aqui ele vai ficar fora do ideal. O restante ele está dentro. E tudo isso o software calcula. E tudo isso ele leva em consideração para calcular as perdas para te dar o dado mais importante que você quer saber. Quanto que o seu sistema produz. Que é esse cara aqui. Entenderam? Então já entendemos como que funciona essa simulação nesse software PVSys. Essa é uma das telas, né? Existem várias outras. Cada botãozinho desse daqui vai para uma tela. Mas eu trouxe aqui o essencial, que é a gente saber quanto que esse sistema produz. A P-System DC3D em Jundiaí, com 4 placas de 550, produz 273,2 kWh por mês. Vamos ver o próximo? Mesma coisa, mesmo comportamento. Placas de 550 watts, inversor DEI de 2 kW. Ó, inversor DEI de 2 kW, placas de 550, vai dar 2,2 kW pico. Quanto que o DEI produz? 3.265 kWh por ano, dividir por 12, deu 272 kWh por mês. Como vocês podem ver, é praticamente a mesma coisa. São muito parecidos. Agora vamos ver o Heumlis. O Heumlis não tem jeito, o microinversor deles é menor, é de 1.500 kW. E vocês vão se deparar com esse problema. Não vai ficar perfeito, cada orçamento tá com o mesmo valor, tudo bonitinho, para vocês só olharem para um e para o outro dizer é esse. Não, eles vão estar com variações. E eu vou ensinar vocês a como sair desse quebra-cabeça, né? Então tenham paciência aí com essas informações todas numa tabela, a gente vai conseguir sair. Mas vamos lá. Então esse microinversor Heumlis ele produz 1.500 kW de potência. A potência nominal dele, ele usa painéis de 450, né? Então a potência nominal dele é de 1,8 kW pico. Certinho? Ele produz 2.692 kWh por ano. Tá aqui. Eu divido por 12, eu vou encontrar por mês, que é de 224. Ele produz menos, já era de se esperar. Por quê? Porque ele é um inversor com uma menor potência. Vamos lá? Próxima análise. Essa análise é legal, hein? A análise de monitoramento. Essa análise de monitoramento não é só uma análise de você olhar lá no celular quanto o seu sistema está produzindo. Eu gostaria de dar uma dica aqui para vocês. O monitoramento, ele te dá um norte, uma referência de quão fina é aquela tecnologia, de como e quanto aquela empresa investiu para que você pudesse ter um equipamento de qualidade nas suas mãos. Então, o monitoramento, ele realmente te mostra. Se você está com eu vou até já começar a preparar a mente de vocês. Se você está com um carro, por exemplo, da Toyota, se você está com um carro da Volkswagen, ou se você está com um carro chinês.
ele já sabe, esse monitoramento ele é muito importante. Prestem atenção nas imagens que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Olha, esse é o monitoramento do DS3D da P-System. Esse é o aplicativo EMA que ele comentou lá no começo. Esse é o EMA. E esse é o EMA do cliente final. No caso vocês, que vocês vão ter na sua casa caso optem por essa tecnologia. Essa primeira tela aqui, a tela inicial, ela vai mostrar aqui para você o quanto o sistema está produzindo naquele instante, né? Não agora, porque agora está de noite, não está produzindo nada, mas no momento da foto. Então, no exato momento que você está, você olha para o aparelho, está produzindo tanto. Aí ele vai ter essas telas, essa tela aqui ele vai ter algumas informações, qual que é o tamanho, a soma da potência das suas placas, quanto que produziu de energia hoje, quanto que esse sistema produziu no total desde que ele foi instalado, quanto que você contribuiu com o meio ambiente reduzindo a emissão de CO2 devido às usinas termoelétricas, você deixou de consumir de uma usina termoelétrica e passou a gerar sua própria energia, o quanto você contribuiu, nesse caso aqui com 372 kg de CO2. Então essa é a tela inicial, é a primeira página, vamos falar assim, desse aplicativo de monitoramento da P-System. Aí a segunda página, que é essa página dos módulos, ela vai mostrar individualmente o comportamento de cada módulo. Olha que interessante, os módulos não produzem energia da mesma maneira. Só que, já deixa eu fazer um esclarecimento, esse microinversor não é o DS3D, ele é o QS1A. É que eu tinha a possibilidade de dar o print para vocês desse cara. Por quê? Porque é o que está instalado na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe não está o DS3D, está o QS1A. Então eu consegui dar o print para mostrar para vocês. Percebe? Então, cada placa tem uma produção diferente. Por isso que é importante você ter o controle individual de MPPTs. Nesse caso do DS3D, eu tenho 4 MPPTs. Aí você pergunta, mas Laura, então não é um prejuízo eu ter 2 MPPTs no DS3D? Depende. Ó, nesse caso aqui, essa placa aqui, já vou falar para vocês o motivo dela estar produzindo menos. Ó, tem uma árvore aqui, ó, uma árvore fazendo sombra. Se você tem um telhado que não tem nada de sombreamento, não tem problema você ter só 2 MPPTs. Não tem estresse nenhum, não vai fazer a menor diferença. Agora, se você está num local em que há sombreamento, se fosse 2 MPPTs, esse 237 estaria aqui também. Ó. Ele estaria com conjuntos de placas produzindo a mesma energia. Então, se fosse 2 MPPTs, né, vamos falar que é 2 aqui, para vocês entenderem bem a diferença. Então, teria um valor igual aqui, um valor igual aqui, e aqui também. Ó, se aqui está 278, aqui também estaria 278, porque ele ceifa por baixo. Ele passa a adotar o menor valor como padrão. Entendeu? Essa é a diferença no dia a dia do comportamento dos MPPTs. Belezinha? Agora eu vou dar seguimento aqui para vocês entenderem. Essa é a próxima página do aplicativo, ele fala sobre os dados. Aí aqui nos dados você pode ter um monitoramento do dia, no caso aqui no dia que eu tirei o print, ó, era dia 28 de agosto agora de 2022. E olha só, ele começou a produzir, ó, aqui tudo é sombra, vocês estão vendo? Ó? Ele começou a produzir às 10h21 da manhã, que horrível. Aqui era mais ou menos 1 e pouco da tarde. Por quê? Porque todo esse período aqui, lá o sistema na casa da minha mãe estava com sombra. E não era nem mais a sombra da árvore, é a sombra da casa mesmo. A casa estava fazendo sombra, que eu tenho uma casa mais alta que a outra, fazendo sombra no meu sistema. Por isso que deixou de produzir. Então ele tem essa forma aqui de você analisar do dia. E aí você também pode usar diário, ver o diário, né? Dia a dia. Aí ele está aqui, um gráfico dia a dia dos últimos 30 dias da produção de energia. Ah, eu quero ver mensal, aí você muda aqui para mensal. Ah, eu quero ver o anual, porque meu sistema funciona há 25 anos, eu quero ver o comportamento ao longo dos anos. O ideal é que esse gráfico anual ele ficasse bem próximo um ano do outro. Isso mostra que o sistema foi bem dimensionado. Certinho? Então, todas essas telas aqui, ó, aqui é dados também, né? São as telas do EMA, do aplicativo de monitoramento da P-System, vocês podem olhar, não tem como vocês dizer. E os caras aqui capricharam muito nisso, muito. Assim, foram top em se preocupar como essa informação era verificada pelo cliente final, você que vai ter o sistema. E vocês vão perceber isso agora. Vamos ver o próximo? Ó, essa daqui já é a cara do Day. Eu não consegui ter todos os prints do Day, eu só consegui ter o print no celular, né? Esse daqui é celular, ó.
Esse daqui são os módulos. Como que ele monitora os módulos? Ele é assim, ó. Aí ele vai tentar te indicar o que está produzindo mais ou menos, além do valor que ele mostra aqui, por cores. Então você tem um gráfico de cores. Quanto mais escuro, mais produz. Não, desculpa, é o contrário. Quanto mais claro, mais produz. Porque aqui está marcando 68, aqui está 28. E olha o histórico onde é que está. Está aqui embaixo, ó. É isso. Aí aqui eu consegui pegar. O aplicativo que eles usam não é EMA, tá? Chama SolarMan Smart. É esse que é o do cliente final. Eu consegui pegar essas telas aqui da curva do dia e do histórico em desktop. Então aqui, se você estiver olhando no computador o seu day, o funcionamento dele, ele vai ter essa carona aqui. Mas do celular eu só consegui pegar a primeira tela. Vocês conseguem perceber? É diferente, não é? Pois então. Agora fiquem chocados. Próximo. Roimlis. Como é que o Roimlis mostra para você? Olha só, parece até uma cópia. É bem parecido. Porém, não é igual. Então, aqui, primeira tela, quanto que está produzindo agora, nesse momento. Depois, próxima tela, eu dei uma invertida aqui, né? Aqui são os módulos, tá vendo? Ó, quanto mais claro, mais produz. Quanto mais escuro, menos produz. Tanto é que aqui está marcando zero, não está produzindo nada. E você pode correr aqui e ele vai variar a sua produção ao longo do dia. Eu esqueci como que a placa tá produzindo ao longo do dia, vocês estão vendo? Mas isso daqui também tem no AP System. Olha aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, a mesma coisa. Ó. Essa bolinha, se você vira ela para lá ou para cá, ele varia a produção ao longo do dia. É a mesma ideia. Aí aqui, ó, que eu inverti a ordem, ó, aqui é o gráfico de quanto está produzindo acumulado. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? É parecido com esse daqui, ó. Onde aqui o laranja é a potência e o azul é a energia. Por quê? Potência vezes tempo da energia. Em matemática a gente fala que é a área embaixo da curva. Então esse verdinho aqui embaixo da curva, esse pintadinho para baixo do amarelo. Aqui ele não dá esse nível de detalhes, né? Ele só mostra aqui, ó, produção, pá. Aí aqui, por último, ele vai mostrar aqui é diário, né? E aqui ele vai mostrar ao longo do ano como que está se comportando os meses. É isso. Esse é o monitoramento. Essas são as possibilidades que você tem com o Roimlis de ver o seu sistema produzindo. Vocês entenderam o que eu falei? Olha lá, ó. O monitoramento te dá uma dica de quão fina é a tecnologia que você está usando. Vamos lá, agora vamos falar de manutenção, né? Precisamos conversar um pouquinho a respeito de manutenção. E depois que tiver instalado o meu sistema, como que é a manutenção? Ó, manutenção básica de microinversor é limpeza de placa. Então vamos lá. Limpeza de placa, tem que ir lá lavar a placa com água e sabão. E a inspeção é uma inspeção visual. Você não vai desmontar o seu sistema, né? Tem que olhar por baixo da placa para ver se está tudo ok. Essa é a manutenção. O que eu sei do dia a dia da prática depois de instalado? O AP System, olha, o AP System é muito top. O AP System é muito top. Eu já tive casos, não foi um só, de erro de instalador, erro nosso, que depois de corrigido não queimou a porta. O próprio AP System se recalculou e corrigiu o defeito sem precisar trocar ele. Não foi preciso acionar a garantia. Foi ligado errado, porém ele, né, via aplicativo eu percebi, foi corrigido o erro, ele recalculou e show de bola. Então, o AP System, gente, é top, é nota 10. Não tenha dúvida disso. Do dia a dia, da prática, o AP System é muito bom, é uma ótima tecnologia. Ela te dá várias ferramentas de monitoramento, de análise, de diagnóstico, de controle remoto. Quando eu entro no desktop do AP System, agora eles liberaram também no aplicativo do instalador, eu consigo dar comandos à distância. É muito 10, é muito 10. Não tenha dúvida disso. Não estou ganhando nada para falar isso, estou falando do dia a dia da prática, tá bom? Mas, Laura, será que o AP System nunca vai dar defeito? Vai, né? Porque todo equipamento elétrico, né? Toda máquina é passível de defeitos. Aí, o que eu ouvi dizer a respeito da AP System quando é necessário acionar a garantia? Eu não acionei, tá? O que eu já usei da AP System várias vezes é o suporte técnico.
vou dizer assim, na maioria das vezes me ajudou, tirou minhas dúvidas. Existiu alguns momentos em que me deixou da mão? Existiu, infelizmente sim. Eu acredito que devido ao volume, né, de solicitações, acabaram esquecendo de mim. Mas aí eu li o manual, né, raciocinei e consegui sair do defeito. Então, todos os sistemas que a gente instalou de energia solar AP System estão funcionando. Eu estava vendo hoje, eu acho que a gente está na casa aí de mais de 40 microinversores instalados. Acho que é isso, se eu não me engano. Beleza. Então, mas vamos pensar assim. Um outro caso de alguém que tenha acionado a garantia da AP System. Agora eu vou falar o que eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer que é enrolado. Mas aí eu vou falar de uma experiência que eu já tive. Eu já acionei a garantia não da AP System, de um outro inversor, de uma outra marca, da Groot. E olha, dá dor de cabeça. Por quê? Porque você tem que provar para a empresa que existe realmente um defeito no equipamento e que não houve um erro de instalação que causou o defeito no equipamento. Porque se foi um erro de instalação que causou o defeito no equipamento, não é a AP System que vai ter que te dar um equipamento novo. É a empresa instaladora que errou na instalação que vai ter que te dar um equipamento novo. Entenderam a diferença? Então, a AP System, no caso a Ecore, que é representante da AP System, ela vai querer se precaver se realmente o equipamento está com defeito ou foi um defeito causado. E isso costuma ser um trâmite demorado, tumultuado, né? Exige muita paciência. Mas sim, existe um representante no Brasil que é a Ecore. Certo? Beleza. E o DEI? Novamente, eu nunca acionei a garantia do DEI. Mas eu tenho uma relação com a Aldo já de alguns anos, inclusive o defeito que eu tive na Grote, eu posso dizer para vocês que a Aldo me deu todo o suporte para resolver o problema. Então, precisou de ajuda para resolver o problema do DEI, de um suporte de garantia, uma manutenção corretiva, sim, vocês vão ter ajuda. Então, o DEI também está de parabéns. A diferença de tecnologia existe, mas a gente viu que ele é uma ótima opção. Precisa pesar, né? Daqui a pouco a gente vai ver a tabela para comparar, mas é uma ótima opção para não ter o AP System, que realmente costuma ser um investimento maior. E a Roimles? Bom, aí novamente não fui eu. Não, a informação não vem de mim, mas eu dei uma conversada. Na verdade, eu vi, né, uns colegas falando, instaladores. E eles disseram o seguinte, que a garantia da Roimles é complicada. Por quê? Porque a Roimles não tem um representante no Brasil. Por exemplo, a Aldo, a Ecore. Cada distribuidor tem que cuidar do seu problema. Então, a empresa que você pediu para instalar comprou de alguém. E esse alguém que ela comprou tem que te dar a garantia. E como é pulverizado, né, não é concentrado num lugar só, isso acaba dando mais estresse ainda do que o DEI e a AP System. E a outra coisa é que eles estão comentando que o Roimles está dando muito defeito. Então, o pessoal que está trabalhando com Roimles diz que está ficando noite sem dormir, porque na hora que o equipamento não funciona, o cliente que fez um investimento alto, ele quer que funcione. E quem vai responder por isso é a empresa que instalou. Então, o Roimles está, assim, dando estresse depois de instalado. O que vocês têm que se atentar? Os microinversores, eles ficam embaixo da placa. Então, se eu preciso efetuar uma manutenção no microinversor, se eu preciso tirar o microinversor de onde ele está e mandar para garantia, para análise, eu vou ter que desmontar a placa, eu vou ter que desmontar meu sistema, eu vou ter que ir lá no telhado. É trabalhoso. Não é trivial você ter um problema em microinversor. Vocês se lembram lá do começo da aula? Lá no começo eu falei para vocês que é muito comum você ter o Roimles com potências menores. Eu cheguei a comentar para vocês, ó. Então, quando você tem muitos microinversores, você não tem só o problema do risco da conexão. Você tem um outro problema aqui, sabe qual que é o risco? O risco da manutenção. Porque se você tem mais microinversores, você tem mais probabilidade de ter problema em um deles. Entenderam? Então, um número excessivo de microinversores é perigosíssimo. E se a gente já sabe que o Roimles dá pau, vamos ser honestos, ele dá problema. Você tem que saber que ele dá problema. Você ter um número excessivo de microinversor Roimles no seu telhado, você está aumentando a probabilidade de você ter um problema. Vocês entenderam? Então, esses pontos aqui a respeito de manutenção que eu queria trazer para vocês. Tá?
Vamos dar seguimento então à nossa aulinha? Nós estamos aí a 1h24 já. Acho que essa é uma das aulas mais longas que eu já gravei. E finalmente chegou. Chegou, gente, a tabela comparativa. Eu trouxe aqui para vocês um apanhado dos principais pontos que eu acredito que vocês precisem. Vamos analisar junto essa tabela? A gente já falou de todos esses pontos que estão aqui, mas eu trouxe eles aqui de uma forma organizada para que vocês possam tomar a melhor decisão. Ó, a opção 1 é o nosso DS3D. A opção 2 é o DEI, ambos com 2 kW. E a opção 3 é o Roimlis. E agora a gente desceu, a gente está com 1,5 kW de potência. Mas vocês vão ver, a gente vai conseguir comparar sim. Ó, quantidade de placa, todo mundo está com 4 placas. O DS3D está com os módulos JA de 550 e o DEI está com Jinko de 550. Agora o Roimlis está trabalhando com Canadian de 450. Olha a questão dos MPPTs. O DS3D tem 2 MPPTs. O DEI e o Roimlis tem 4. A eficiência do microinversor, aquela eficiência máxima, eu falei para vocês, prestem atenção nisso, olha só. O DS3D tem 97 e os outros dois têm 96,5, quer dizer, são muito parecidos. Até agora, não conseguimos chegar a nenhuma conclusão, para ser sincera. Máxima potência das placas, ó, que é legal, ó, chega até 670, isso quer dizer o quê? Que se você de repente compra um microinversor e você usa um canal dele, um MPPT, e você liga 2 placas, o outro canal você pode colocar placas de até 670. Você tem bastante flexibilidade, né? Lembra? Você tem bastante possibilidades de modelos de placa que você pode usar. Agora o DEI você está um pouquinho mais engessado, que é 600 watt pico. Agora o ROM você está completamente engessado, que é 470, que já é o limite, né? Ó, 450 para 470. Não pode ser posto mais do que 470. Máxima corrente de saída. Ó, DS3D e DEI, parecidíssimos. Ó, aqui já está menos. Placa menor, menor corrente de saída, produz menos energia. A proteção IP67, todo mundo suporta ficar mergulhado na água, beleza. Monitoramento, olha só, importante. DS3D ECU, Roimlis ECU. Porém, o DS3D trabalha com Zigbee e o Roimlis com Wi-Fi, cuidado. E aqui o DEI pior ainda, Wi-Fi. Eu ouvi colegas comentando que como o DEI não consegue pegar o Wi-Fi da casa, porque tipo tá muito no alto, teve que colocar um roteador, tive que repetir o sinal para levar a internet lá no telhado para que o DEI pudesse funcionar e que pudesse ser monitorado. Pra vocês terem uma noção da complexidade da coisa. Levar cabo de rede lá pro telhado. Nesse caso aqui não precisa. Entenderam? Então aí as diferenças entre eles. Mas a ECU também não pode ficar em qualquer lugar, vamos ser justos. A ECU tem que ficar no andar superior, próximo ao telhado. Eu já tive vários casos de colocar no primeiro andar e que não funciona. Então a ECU também, ela tem que ficar num ponto de internet mais próximo ao telhado. Só não precisa ficar embaixo do telhado, como está nesse caso aqui. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa análise. Ó, garantia de fábrica do inversor. Eu já falei isso para vocês algumas vezes. De toda essa aula, se vocês puderem decorar isso, decorem. Qual é assim o principal parâmetro comparativo entre sistemas de energia solar? É a garantia do fabricante, a garantia de troca por novo. Quanto maior a garantia, melhor o equipamento. Olha só, AP System, 15 anos. DEI, 15 anos. Roimlis, 12 anos. Acabou. Aqui vocês já descobriram a diferença entre as tecnologias. Entenderam? Decorem isso porque isso é fundamental. E aí, o vendedor safadão, vamos ser honestos, né? O vendedor safadão, ele chega para você e diz assim: não, mas a garantia de funcionamento é igual, a todo mundo está funcionando 25 anos. Só que isso é complicado, né? Porque isso daqui é garantia de funcionamento, isso não é garantia da fábrica. Aí, se o inversor aqui, Roimlis, dá pau no 13º ano, você tem que ter a empresa instaladora por perto para você chamar ela, lembra? Porque é ela que vai contactar de quem ela comprou para poder acionar a garantia para que aquilo ali dê certo. Só que AP System e DEI
são marcas de referência que você não vai ter tanto estresse assim. E o AP System, ó, sinceramente, até hoje, eu só vi dar problema quando alguém errou na instalação. Defeito do equipamento, nunca vi. Nunca vi. É aquele equipamento que você instala e vai dormir tranquilo, assim, ó. Por quê? Porque se o cliente, você não tem problema, eu também não tenho problema. E fica todo mundo feliz. Entenderam? Agora vamos para a questão dos preços? Bora para a questão dos preços. Ó, a P-System 10K, DEI 8.769, Royals 10K também. Aí você pega e fala, então eu vou de DEI e acabou. Calma, calma. Existe um parâmetro que eu também insisto com vocês, ó. Então, ó, vamos lembrar disso aqui. Eu vou pôr um coraçãozinho, ó. Garantia coração. Essa variável aqui, ó, reais, é assim, ó, reais dividido, isso aqui é um sinal de divisão por quilowatt-pico. Atenção a isso. Esse fator aqui te ajuda a comparar qualquer sistema. Como que eu calculo isso? Eu pego o dinheiro, no caso aqui o valor do kit, e eu vou dividir pelo KWP. O que é o KWP, Laura? É aquilo lá que eu ensinei vocês, ó. É a multiplicação das placas, do número de placas pela potência individual de cada placa dividido por 1000. Então, se eu pego esse dinheiro e divido por essa conta, ó, eu chego nesse fator aqui, ó, 4,76. Aqui não tem dinheiro, não. Eu formatei errado o Excel. Deixa eu rabiscar menos aqui. Então, aqui não tem valor, não. Daqui é um fator, não é dinheiro. E ele é 4,76. Olha o fator aqui, ó. E é esse fator aqui que permite você comparar tecnologias diferentes. É ele que te dá ajuda. Ele que vai te ajudar. Ó, permite comparar tecnologias diferentes. Quanto menor for esse valor, permite comparar tecnologias, vou escrever, esse é importante, ó. Esse fator, ele permite comparar tecnologias diferentes. Então, quanto menor for ele, mais barato é o seu sistema. O que isso quer dizer? Quanto menor for ele, você tem que pagar menos para ocorrer aquela geração. Então, o ideal é que ele seja o menor possível. Quem é o menor possível aqui? É o DEI. Então, quando a gente compara esses três sistemas, que a gente veio comparando aqui item por item desde o começo, a gente chega à seguinte conclusão, que o DEI ele é o mais competitivo, ele é o mais eficiente em questão de dinheiro e geração. Entenderam? Então, quando você fala em dinheiro, esse reais por quilowatt-pico que é a sua saída. Não olhe só o valor aqui, não. Ops, não olhem só esse valor aqui. Vocês têm que olhar o reais por quilowatt-pico, porque isso vai permitir que você compare os sistemas, mesmo eles sendo diferentes. Beleza. E aí faltou a gente comentar aqui a produção, aquilo que a gente viu lá no software PVSystem, né? Ó. O AP System, ele produz 273.2, o DEI produz 272, olha lá, estão iguaizinhos. Eles são praticamente iguais. Vocês só precisam, com base naquilo que a gente conversou aqui, chegar a uma conclusão do que é que cabe no seu bolso, porque cada um tem, né, sabe o tamanho do seu bolso, sabe qual é a melhor alternativa. O Royals, ó, perde nisso também, ó, ele perde na questão do custo-benefício e perde na questão da geração. Mas vai ter vendedor sem vergonha, que já aconteceu recente comigo, inclusive essa semana, e que foi a motivação dessa aula, que ofereceu um sistema duvidoso para uma cliente que eu estava conversando há quase um ano, em que ele, se eu não me engano, acho que era de 0,6, eu acho que era 0,6 kW, um monte de microinversorzinho, um monte. Eu tinha oferecido para ela o AP System, o que tem de melhor, e ela optou nesse porque ele fez para ela dividido em várias vezes no cartão de crédito. Falou, ela acreditou. E aí você vê a falta de informação, não porque eu não tenha passado, eu passei. Só que vocês que me conhecem aqui, né, vai aqui o meu comentário. Eu não tenho argumentos comerciais. Eu gosto de falar para vocês a verdade.
Eu mostro aqui tecnicamente o que é bom, o que não é, para que vocês possam formar sua própria opinião. Eu não fico empurrando nada para ninguém. E aí o sem vergonha do vendedor fez isso. E aí ela caiu. E isso foi a motivação dessa aula, porque eu não quero que ninguém mais passe por isso. Eu quero que vocês vejam essa aula, fiquem até aqui ao final, quase 2 horas de aula, aprendam para que vocês possam fazer a melhor escolha para vocês e para a família de vocês. E não caia em conversa de vendedor que se aproveita da falta de conhecimento, né, da falta de experiência das pessoas para empurrar qualquer coisa só para ele fazer mais uma venda. Tá bom, gente? Vamos lá? Estamos quase terminando. Eu queria trazer aqui essa comparação para a gente abstrair um pouquinho e poder fixar o aprendizado. Eu vou comparar com carro. Eu já tinha falado um pouquinho de carro para vocês e eu vou trazer de novo essa comparação. Por quê? Porque carro é um bem com investimento alto. Só que a gente está acostumado com carro. A gente sabe escolher carro. Porém, a gente não sabe escolher energia solar. Não sabe as diferenças. Então, eu trouxe aqui para vocês os carros para que vocês possam entender a diferença entre os microinversores. Importantíssimo a gente entender isso. Cada um de nós sabe o tamanho do nosso bolso. Isso é um fato. Então, vamos pensar no carro. Vamos olhar aqui a questão do carro. Vocês concordam comigo que os 3 carros me levam aonde eu preciso ir? Independente da marca aqui. Eles vão fazer com que eu não tenha que pegar ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado. Eles vão me levar onde eu quero, no quentinho, no conforto, sem passar aperto, sem passar raiva, com atrasos do transporte público, com passagem cara. Então, os 3 carros atendem a minha necessidade. Porém, é como atende que é o ponto em questão. Entenderam? Então, agora que a gente lembrou desse conceito do carro, vamos trazer isso aqui para a energia solar. Os 3 microinversores produzem energia. Os 3 microinversores, sendo bem dimensionados, vão reduzir minha conta de luz para o mínimo. A pergunta é: como que isso é feito? Essa é a pergunta. Como? E uma vez vocês entendido esse conceito, vocês vão ser capazes de fazer boas escolhas. Então vamos lá. Vamos fazer as famosas comparações aqui para vocês fixarem esse aprendizado. Se eu tiver um Toyota, eu trouxe aqui um Toyota Yaris, eu peguei essas fotos lá do site do Carros na Web. Se eu tiver um carro Yaris, é como se eu pudesse comparar ele com o nosso top das galáxias, que é o AP System. O DS3D. O DS3D é como se eu tivesse um Toyota em casa. Quem já andou com um carro japonês sabe do que eu estou falando. Você não confia no carro japonês? Você não tem uma garantia da fábrica de um carro japonês muito maior? Então, pensou num carro japonês, Toyota, na confiabilidade de um carro japonês? Lembra do AP System. A confiabilidade de um microinversor AP System é comparável a um carro Toyota, a um carro japonês. Fechou? Maravilha. Ah, Laura, mas o meu bolso está meio apertado, eu precisava de alguma oferta melhor, custo-benefício, que fosse confiável. Beleza, então vamos de Fox. Fox é uma boa comparação para o microinversor Day. O Fox é um bom carro, não é um bom carro? É um bom carro da Volkswagen. Inclusive, eu tenho um Fox. É um excelente carro. 1.6, eu tenho um carro 1.6. Eu sempre tive carro 1.0, um carro 1.6 é uma maravilha. Então, o Day é uma boa alternativa, excelente alternativa para custo. Entenderam? Beleza. Mas eu não posso ter o Day. Eu não posso ter o AP System. Mas eu posso ter um QQ aqui, ó. É carro. Vai me levar onde eu preciso. Esse modelo aqui é 2020, top, bonitinho, ó. O QQ é parecido com o Roemlis. Mas qual que é a questão? Vai produzir? Vai. Vamos pensar aqui. Mas você tem que saber dos riscos que você está correndo. Você não pode ser inocente. Eu tomei essa decisão sabendo dos riscos que eu estou tendo. Eu vou garantir em contrato que a empresa instaladora vai se responsabilizar por qualquer coisa que acontecer. Porque se der algum problema, eu vou chamar eles, eles têm que resolver. Eles não podem subir no mapa. Eles não podem parar de me atender a ligação. Entenderam? Então, na hora que vocês escolhem uma tecnologia que oferece risco, essa tecnologia oferece risco. Eu vou escrever para cá, porque senão eu vou ficar embaixo. Essa tecnologia, ela oferece risco.
Mas vocês têm que estar conscientes desses riscos. Não quer dizer que você nunca vai comprar o Roibnius. Quer dizer que você tem que saber o que você está fazendo. É isso, eu quero abrir o olho de vocês, para que vocês possam ter a transparência de escolher e saber escolher. Entenderam? Então, Toyota Yaris, microinversor AP System DS3D, que é o que nós tratamos aqui durante toda a aula. Existem outros modelos? Existem. Mas vamos concentrar naquilo que a gente conversou. Carro Fox DE de 2000 watts. Esse modelo que a gente conversou novamente. Eu tenho um QQ aqui, um carrinho chinês. É o Roibnius. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Entenderam? Fechou. Show de bola. Então, para finalizar a aula de hoje, chegando aqui ao final, agradeço quem veio até aqui. Agradeço imensamente. Receba o meu forte abraço aí. E desejo que você tenha muito sucesso nas suas escolhas. E eu queria deixar aí para você essa dica de aplicação. Não caia em argumentos comerciais. Forme sua própria opinião sobre a energia solar fotovoltaica. Não caia em conversinha de vendedor sem vergonha. Vocês precisam abrir a mente e se esclarecer para não fazerem besteira. Porque senão vocês vão acabar comprando gato por lebre. Entenderam? Façam aqui a nossa tabelinha. Criem a tabelinha com os orçamentos de vocês. Pelo menos 3 orçamentos. Façam a melhor escolha. Procurem comparar, né? A gente brincou no começo, banana com banana, laranja com laranja. Microinversor com inversor string são tecnologias diferentes, são mundos diferentes. E nós aqui, durante toda a aula, nós fizemos a comparação entre 3 microinversores, os microinversores mais vendidos no Brasil, que são eles. Vamos lá, voltar aqui para o nosso começo. Roibnius de 1500 watts, DE de 2000 watts e AP System DS3D de 2000 watts. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês que ficaram até aqui, até esse momento. Essa aula sim está sendo gravada, não está sendo ao vivo, mas eu já vou subir ela no YouTube. E queria aqui deixar o meu forte abraço, desejar para vocês um restante de semana excelente, que corra tudo bem e que vocês fiquem bem, né? Um abraço, então, tudo de bom. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Tomara que eu consiga às 8. Tudo de bom, tchau, tchau.